Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um PM Conta, episódio número 39 do PM Conta, Paulo Marcos Conta. Hoje nós vamos ter uma conversa de algo muito importante, muito atual e algo que as empresas precisam ficarem bem ligados, bem atentas para não ter problema e também para melhorar as condições de trabalho, de ambiente, de tudo dentro dos empreendimentos. Hoje nós vamos falar de muita coisa, saúde mental, NR1, e eu conheço por alto, mas aí, como vocês sabem, eu trago especialistas aqui para dominarem, repassarem e traduzir o assunto para vocês. E hoje, quem está comigo, a especialista, é a Priscila Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. O pessoal vê em qualquer horário, tá, Priscila? Tá Tudo ótimo. bem com você? Bom dia, tudo bem? Graças a Beleza. Deus. E olha só, eu falei de saúde mental. Eu não sei se eu fiz a abertura certa. Eu vou te pedir daqui a pouco para você se apresentar. Mas saúde mental está em voga? Com certeza, Paulo, tá em alta, principalmente agora que dia 26 de maio vai entrar em vigor a nova lei da NR01. Então, está em alta sim. Está em voga, ó, tá vendo? Tema importante, NR01. Anotem aí, como eu sei que vocês anotam, é a NOIA, NR01. Depois vocês vão anotar um passo a passo de como que tem que entender. Lógico que aí depois vocês vão precisar, quem entender a importância disso, levar um plano de ação, aí é outra história que a Priscila vai falar. Mas Priscila, me fala, quem é Priscila Ribeiro por Priscila Ribeiro? Bom, meu nome completo é Priscila Ribeiro de Arruda Milagres, eu sou formada em psicologia, tenho pós-graduação em gestão de pessoas e estou terminando meu mestrado em liderança organizacional. Olha só. Né, tenho experiência na área organizacional, então a psicologia você tem várias possibilidades. Sim, Então, desde quando eu estava na faculdade, eu fui bem direcionada para a área organizacional. Fiz um estágio e ali eu me apaixonei com aquela área. Fui, entrei logo na pós-graduação e estou nessa área até hoje, na área organizacional. Então, tenho experiência aí, já trabalhei em algumas empresas e atualmente eu tenho um consultório, né, de atendimento, eu faço atendimento aí. interessante. Essa palavra organizacional, eu me percebo que de um tempo para cá ela vem ganhando um peso, não sei se é assim falar, porque antigamente sim, a gente falava as empresas são desorganizadas, né? Lógico que não necessariamente especificamente nessa área, mas assim, as empresas estão passando por uma necessidade de se organizar em várias frentes, né? A frente tributária, a frente contábil, a frente financeira, a frente pessoal, de trabalho pessoal ali. Então, essa palavra organizacional, não sei o contexto dela específico aí na sua área, mas ela é uma palavra que chama a atenção das empresas. Chama, Paulo. Eu esqueci até de comentar que eu dou aula no curso de psicologia, Olha só, na disciplina Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, a organização vem até primeiro do que o trabalho. olha O só. trabalho já existe há anos, né, desde lá dos ancestrais, eles já trabalhavam. Mas, a parte organizacional, ela tomou tanta importância que ela passou a vir primeiro do que a psicologia do trabalho, ela passou a ser psicologia organizacional e do trabalho. Então, para ter uma empresa, ela precisa ser organizada, ela precisa se construir. Então, a parte organizacional envolve todas as áreas, né? Área administrativa, produtiva, financeira e assim por diante. Então, ela ganhou relevância exatamente nessa parte de organizar a empresa, a instituição, e assim por diante. A gente costuma falar assim, na questão de corrida, né? Quem corre errado pode correr muito e cansar. E às vezes uma pessoa corre mais organizado na estrutura ali da corrida e Uhum, pode chegar mais rápido e com menos esforço, né? Então a sim, parte até física demonstra isso. É interessante. isso mesmo. Como que a Priscila começou a gostar dessa área? Porque assim, beleza, começou a trabalhar, né? Mas assim, tô trabalhando, mas é esse lado aqui, esse caminho aqui que eu quero. Onde se despertou isso em você? Paulo, quando eu estava fazendo faculdade, eu passei eu fiz um processo seletivo para estágio no sétimo período.
E eu recordo que tinha várias pessoas, né, tinha uns 11 candidatos mais ou menos, e eu recordo que eu estudei sobre a empresa que estava sendo, né, que estava contratando, estava fazendo o processo. Só um detalhe, isso aí já é uma dica importante, porque muita gente não faz isso, né, vai lá para o processo para lá entender o que que é. Não, tem que estudar antes, não é? A cultura da Sim, empresa. exato. E eu recordo que eu pesquisei a cultura da empresa. E eu Boa. recordo que os meus colegas só falavam da psicologia, 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 psicologia. E nós fizemos, teste, fizemos também uma redação e foi aonde eu pude, explanar um pouquinho essa Que parte legal. da empresa. Eu acredito que foi o diferencial, eh, né, as minhas colegas me parabenizaram e tal, e ali eu comecei o meu processo na área organizacional. Então eu entrei no sétimo período, e foi um contrato de um ano, e ali eu aprendi muita coisa. Olha, Eu viajava, eu passei a fazer recrutamento e seleção isso como estágio como ainda. estágio, Olha só. isso aí. Então eu passei a fazer recrutamento e seleção em Ubá, Muriaé, Santos Dumont e Barbacena. Barbacena era mais para treinamento, para capacitação Uhum. das estagiárias. E ali eu me desenvolvi muito, porque eu tinha que correr atrás. Além da faculdade, eu estava estudando, mas eu ainda tinha aquele lado ali de entender sobre a organização. Então, era um supermercado, e nesse supermercado eu falo: "Gente, como o aprendizado ele encaixa na gente, a gente desenvolve". Porque eu tinha que aprender. Para eu poder contratar um caixa, eu fui sentei do lado do O que um caixa. caixa tem que fazer bem. Exato. E eu passei muito aperto, tá. Eu falei: "Nossa, eu nunca imaginava que a operadora ali de caixa passa aperto". Muito código Sim. que não lê e você tem que digitar Pessoal na rápido, fila reclamando. pessoal reclamando o tempo inteiro. E eu fiquei ali um tempo treinando no caixa, eu pra poder entender o cargo, a função das pessoas, eu fui para o hortifruti selecionar frutas, fui para os frios, só não entrei na câmara fria, mas eu fui para os frios. Balcão, não sei se você já percebeu, de padaria, de frios, ele é um pouco mais Sim, alto. sim. Então, para eu poder contratar pessoas baixas não dava Olha certo. só, que Então, interessante. eu tinha que contratar pessoas com uma altura mediana e ou mais alta. Requisito altura. Exato. Coisa que a gente não tinha essa Sim, noção, sim. não imaginava. Então ali o meu aprendizado foi enorme. Então eu fiquei um ano nessa área, e ainda fazendo faculdade. Depois de um ano, eu passei a fazer estágio também numa outra aí foi dentro de uma indústria, eu saí do ramo de alimentício, né, do supermercado, fui para a área da indústria, eu fiz um estágio e depois do estágio me gerou uma contratação Nesse mesmo local. nesse local, nessa Olha só, indústria. que Isso legal. aí. Então você vinha fazendo um bom trabalho, foi vista e foi, efetivada, vamos chamar assim. Sim, eu foi pelo estágio. Eu Olha te só. falo porque a pessoa que fez a entrevista comigo falou: "Priscila, você foi a que destacou". Então, quando eu terminei o meu estágio, ele falou: "Olha", a gente passou uns 2 meses, ele falou assim: "Olha, eu lembrei de você, eh, né, passa seu currículo, quando tiver uma oportunidade, eu vou te chamar". Hum, E isso aconteceu. olha só, que Passou um legal. período e aí eu fui chamada para trabalhar. Não entrei como psicóloga, eu Sim. entrei, na recepção, e dali eu fui crescendo, desenvolvendo até chegar à Mas posição de quando você já psicóloga. entra na recepção com esta atenção da empresa, você acredito que já entra com uma própria confiança, né, você começa a acreditar que a recepção, ainda que não é depreciando quem está na recepção, mas é um tempo até ter uma outra vaga. Sim, e eu sei esperar. Por quê? Eu sei que aquele processo da recepção era onde eu ia conhecer pessoas, era onde eu ia conhecer né, o que cada um faz. Isso. E eu recordo que eu pegava 7 horas da manhã e 7 horas da manhã na recepção não tem muito movimento. Então eu lia muitos livros, sempre gostei de ler livros, e quando dava umas 7h30, 8 horas, eu falava assim: "Agora eu vou começar a pedir serviço", porque eu conseguia conciliar as ligações Uhum. Com com outra coisa. outras atividades. Aí eu ia no faturamento, batia lá: "Ó, tem alguma coisa para eu poder fazer?". "Ah, não tem". Tá, então eu ia no RH: "RH, tem alguma coisa para eu poder fazer?". Aí Hã. eles
passava um serviço, pessoal do PCP sempre me passava algumas atividades. Sim. Então, foi ali que eu comecei a mostrar o meu potencial, minha Muito legal. vontade, proatividade É mesmo. aquela questão, você não esperou acontecer, você foi fazendo Fui acontecer, fazendo. né, porque, ó, algumas qualidades aí do que você me falou, né, a atenção, né, a preparação para o caso aí da entrevista, a proatividade mesmo, né, de buscar Exato. algo, a leitura, o estudo. Então, assim, são qualidades que fazem a diferença, penso eu, né. E Sim, a Priscila também, hoje daqui a pouco nós vamos entrar no cerne da NR01, mas a Priscila também tem a questão do recrutamento, né, Priscila? sim, Você quer falar um pouquinho do recrutamento em si? sim. Eu trabalhei muitos anos fazendo recrutamento e seleção. E o recrutamento, eu vou confessar ele para vocês, ele é um ciclo que não se fecha. Você Uhum. contratou hoje para uma determinada vaga, e aí você vai, entra, a pessoa entra, se desenvolve, e logo em seguida você já está tendo outras vagas. Então ele é um ciclo ali, Sim, que você, se a pessoa vai crescendo dentro da instituição, vai surgindo novas oportunidades, ou se porventura ela se desliga daquela instituição, tem a vaga dela onde você, então é um ciclo ali constante. Vaga de recrutamento e seleção tem demais, tá, gente, e na área de psicologia organizacional. sim, e por É que que a gente fala, desculpa te cortar, recrutamento e seleção? Tem, assim, assim, uma tem, pontualidade num e outro? sim. O recrutamento e seleção, ele é a porta de entrada. Quando a gente fala, vamos dividir a palavra, recrutar e selecionar. Sim, Quando você divulga a vaga, uma determinada vaga, você coloca ela, né, na mídia, evidência, divulga para as pessoas candidatar para aquela vaga. certo. E ali você naquele momento você vai buscando, você recebe vários currículos e ali você vai recrutar essas pessoas para uma possível entrevista, Uma seleção. para uma seleção. E Aham, aí vem aquela segunda parte. O entendi, recrutamento é a antecipação da seleção, é entendi. a parte que vem da divulgação, da triagem dos currículos até as entrevistas. Na seleção, você faz a entrevista, você pode aplicar dinâmicas dependendo do público, você pode aplicar testes, né, se você Entendi. for profissional. Então o recrutamento é a fase anterior da Anterior. seleção, e a seleção é uma fase mais robusta, onde você tem alguns métodos para seguir para a Exato, contratação. isso aí. Interessante, tá vendo? Recrutamento e seleção. Muito bem. Mas assim, antes ainda da NR0, agora eu fiquei curioso. Aham. A Priscila, ela nasceu onde? Ela foi aonde? Ela sempre esteve aqui? Qual que é a cronologia aí, profissional da Priscila? Eu nasci em Ubá mesmo, eu sou ubaense, Legal. e eu fiquei um bom tempo na cidade, mas quando foi no ano de 2013, eu passei num processo seletivo que me convidaram para ir para uma outra cidade. Então eu fui morar no norte do Espírito Santo, Ó. lá eu fiquei durante 8 anos. O meu Você te desafio conhecia a cidade ou não? Você foi lá para não, isso? caí igual que gato que cai de mudança. Exatamente, não sabia nada, Nada. nada. Mas tinha o lugar era da empresa ou onde você morava, tal? Tinha a empresa dar todo o suporte Entendi, com entendi. relação a isso. Então, eu sabia que eu iria para Sim. essa cidade, e lá eu recebi um desafio enorme, porque eu fazendo seleção, né, você conversando com os candidatos, você precisava saber o endereço deles para saber se era muito longe, se Ah, tá. né, se a pessoa conseguia, dependendo do horário de trabalho, "Ah, eu preciso contratar para o segundo turno", então dependendo da cidade ou do local que ele morava, às vezes não passava um ônibus, a rota para ele vir trabalhar, porque a empresa ficava numa BR, então Uhum. depende de ônibus. E eu recordo que nesse período foi muito complicado, porque eu tinha que descobrir a cidade, e a cidade é maior do que Juiz de Fora. Opa, En você tinha que geograficamente saber ali o contexto. Exato. Eu passava o final de semana andando nos ônibus para poder conhecer os bairros, Sério? para quando a pessoa falasse comigo: "Ah, eu moro no bairro Aviso", então, opa, então eu sei agora onde é o bairro Aviso. Aham, "Ah, eu moro no bairro Interlagos", então sim. eu sabia que existia uma rota e que ela passava naquele determinado turno. E ali foi o primeiro desafio, foi o Você primeiro foi in grande loco, você foi no ônibus para rodar a cidade.
Foi, Olha só. eu 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 entrei dentro do Sim, ônibus e eu falei assim: "Eu preciso conhecer". Além eu precisava conhecer também as rotas, sim. porque quando você faz a integração com o candidato, você passa para ele as rotas que ele precisa, né, Aham. pegar. E lá a gente tinha 6 rotas. Então eu tinha que falar: "Ó, você é a rota 2 que é do Você precisa Interlagos. aham, Você é a rota 1 que é do Aviso. Ah, não, entendi. você é do BNH". Então eu tinha que conhecer. E eu falei assim: "Ó, pra conhecer eu vou rodar aqui". Eu rodei mesmo. Olha só que legal. E foi assim, uma empresa nova na cidade, então a gente recebe muitos currículos. Então eu levava um paçoco de currículos, porque eu tinha 100 vagas. Olha Eu só. tinha que, Vamos supor que contratar desse 5 por vaga, era 500 currículos. Muita coisa. muita gente. E tudo novo para mim. Então eu pegava esses currículos, eu levava para o hotel, nesse período eu estava em hotel, e eu ia, olhava e selecionava Trabalhava 24 horas, quase. mais ou menos. Hã. Mas eu falo que foi de grande aprendizado. Foi muito para mim foi, assim, essencial nessa parte do recrutamento e seleção. Então ali eu aprendi a recrutar cada vez mais e melhor, com qualidade, né, quando você tem muitos currículos, você consegue fazer uma boa seleção. Sim. Agora, inverter, hoje a gente tem poucos currículos no mercado. Eu ia chegar nisso, eu ia te perguntar se é fato ou fake essa questão que não tem mão de obra, que a gente ouve falar muito. Então, hoje, realmente, as pessoas boas estão trabalhando, Sim. né. E tem muitas pessoas boas também que, às vezes, não querem ficar preso numa CLT. Então Ou preferem home office, que hoje em dia, depois da pandemia, né, explodiu. exato. Então muitos querem abrir seu próprio negócio, quer arriscar como MEI e assim por Uhum. diante. Então hoje o mercado sofre com essa falta de mão de obra. Eu até costumo falar em sala de aula quando hoje até não, porque o desemprego diminuiu, né, a taxa de Sim. desemprego reduziu. Mas antigamente passava no Jornal Nacional que a taxa do desemprego estava alta, e eu falava: "Gente, então traz esse povo para cá, Cadê? porque aqui o bar tem muito emprego". Aham. E tanto aqui em Ubá quanto no norte do Espírito Santo, que é uma área que uma região que está desenvolvendo muito, muito, porque lá tem incentivo fiscal, Sim. então está recebendo muitas empresas, sofre muito com a falta da mão de obra. É. E a Muito. tendência é piorar? Ou Ô, não tem essa tendência? Paulo, eu acredito que vai estabilizar um período, vai passar por um período, só que as empresas também precisa melhorar os seus benefícios para Boa. reter essas pessoas. Não é só falar que não tem, mas não oferece muita coisa. Exato. Uma empresa que quer valorizar o seu colaborador, ela precisa melhorar os seus benefícios, senão eles vão pular de galho em galho até encontrar uma empresa Que boa retém que vai melhor. reter melhor. E Interessante. essa parte dos benefícios não é só dar dinheiro, mas envolve clima organizacional, feedbacks com os colaboradores, a parte mesmo, assim, de reconhecimento, a justiça organizacional, que seria a parte ali de equidade. Então, são coisas, às vezes, simples que as pessoas, né, que os grandes empresários deixam de fazer e perde um colaborador por conta de R$ 50. Nossa, é. E aí, E né, se talvez o perdeu. colaborador nem queria ir embora, né. Exato, porque às vezes a logística para ele é próxima, né, a gente olha muito essa questão, trabalhar próximo de casa, uma empresa que oferece um refeitório Sim. bacana, então isso Até o transporte, né, no caso de indústria. transporte, então isso segura, é uma forma de você reter o colaborador. Só que se ele não encontra ali apoio na liderança, se ele não encontra, uma condição de trabalho bacana, ele vai sair daí. Uhum. Ele vai procurar uma outra que vai oferecer. Sim, interessante. E aí a gente começa a entrar no contexto, hein, porque assim, pra você ver que tem bastante coisa dentro do organizacional, que às vezes o empresário não foca tanto, até por desconhecimento, por não ter ciência disso, mas que pode melhorar a cultura, o ambiente, a retenção, isso tudo aí. Mas aí a gente começa a ter a figura que eu acho que, salvo engano, foi até prorrogado Foi. e agora entra, que é a tal da NR01. A tal é boa, e a tal das NR. Ô Priscila, assim, de maneira conceitual, o que que é, para quem nunca ouviu falar,
Nunca ouvi falar. Mas o que que é isso aí que eu não sei o que que é? NR01, o que que é? E de onde nasceu isso, para depois a gente discutir como fazer melhor para implantar ela? A NR01, ela é a 01, ela é a mãe de todas as outras NRs. Ó, É uma norma regulamentadora. Ela hoje está em evidência por conta que ela sofreu uma atualização. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre essa atualização. Mas a norma regulamentadora, ela veio qual é a intenção? O objetivo de proteger o colaborador nas suas atividades laborais. Então, nós temos NR01, que é a base para uhum. todas as outras NRs. Então, ela tem 47 anos, ela não é nova, ela já tem Ela foi 47 anos. atualizada. Ela foi atualizada, ela, Boa. ela surgiu em 1978, ela sofreu uma alteração, uma atualização em 2022, e Aham. agora, 2024 para 26, ela está sofrendo uma outra atualização. Depois eu falo um pouquinho sobre essas atualizações. Então, a NR, ela dá base para as outras, que nós temos 37 NRs. A NR01, ela traz essa base para as outras, que seria a NR12, a NR35, a Que NR11. são aí cada uma de um tema específico. Exato, Aham. isso aí. E, né, a pessoa que trabalha numa indústria, ela sabe que eu preciso contratar um operador de máquinas, por exemplo, um Certo. operador de máquinas. Quais os treinamentos que ele precisa saber? Se ele vai operar uma máquina, é NR12, que fala sobre equipamentos, máquinas e equipamentos. Aí tem que Ah, ser da forma que tá lá. exato. Aham. O que que a NR12 ela fala? Ela fala o seguinte: se tem um determinado maquinário, se esse maquinário emite ali ruído, calor excessivo, a gente precisa, juntamente com a manutenção, precisa proteger aquela máquina, porque ela vai proteger o funcionário. O ruído coloca, a gente pode colocar proteções para reduzir aquele ruído, Sim, né, dentro de uma indústria, existe muitos ruídos. sim, Então a NR ela faz de tudo para proteger e conservar a saúde do funcionário, do colaborador. perfeito. Além de você trabalhar com essa parte do maquinário, você precisa trabalhar também com o treinamento do colaborador, ensinar ele a utilizar a máquina. E hoje está Não é batendo. especificamente vamos colocar dirigir, tá? A dirigir a máquina, mas sim ter os também. Exato, porque existe controles. Hoje a tecnologia está muito em alta, então antigamente era muito manual, mas Sim. hoje é apertar botão. O Aham. botão que você aperta errado ali vai desconfigurar a máquina, vai passar peça errado, vai cortar errado e Sim. assim por diante. Então você treina o colaborador e é muito o visado a parte da segurança. Se existe risco para o colaborador, há formas de colocar feixes de laser ali, que na hora que, se em algum movimento que acontecer da mão dele ultrapassar aquele feixe, a máquina para. Olha só. Então, tudo isso é o quê? É É porque é visando a preventivo, né? segurança. É Exato. preventivo. Então, a ANR ela é para quê? Para proteger o colaborador. Eu Boa. falando da NR12, existe a NR11, que seria operadores de máquina, de empilhadeira, Uhum. transpaleteira, NR35, que é trabalho em altura, NR33, que é espaço confinado. Então, são NRs, tudo que visa para proteger o colaborador. E elas são normas. São É normas obrigatório fazer isso. regulamentadoras. Exatamente. Eu ouço muito o pessoal falar assim: "Ah, mas aí eu vou dar um exemplo muito simplório, tá? Não sei se seria assim. Ah, mas eu passei o EPI para o funcionário não usa, ele não usa de jeito nenhum. E aí?" É o papel da segurança de avisar. Primeiro ele faz, ele passa, avisa oralmente. Se ele não obedeceu, você faz, por escrito e, né, você Faz uma faz uma notificação, notificação por escrito, e se numa terceira vez você vai dar uma advertência para o colaborador. e se ele Então, continua, aí aí chega numa possível demissão. aí pode ser suspensão, né, Sim, suspensão tem lá os de passos, né. 3 dias, e aí, por fim, é um desligamento. Aí é teimosia, né. É, Porque pois assim, é. eu ouço isso, mas eu não consigo, a pessoa ela não usa, mas tem que usar, Tem né. que usar, Porque tem que é usar. bom para ela.
Exato. A empresa tem um custo enorme com esses equipamentos. Além de você, garantir a segurança dos equipamentos, que são das máquinas, você instalar laser, você diminuir o ruído, você está protegendo o colaborador para ele não ter um problema de audição no futuro. Sim, sim. E aí você, faz todos você tem um custo alto, aí o colaborador não usa. É. Né, não Aí usa fica o complicado. plug, não usa o de concha, que é onde protege mais, as luvas, né, tem luva de aço, tem luva ali todas, e todas têm o SEAC, bota, tudo é informado, são equipamentos caros, a empresa Sim, investe porque nisso. não é qualquer coisa, né. Não, tem um código ali que é o SEAC, onde você anota, da botina, e enfim, são equipamentos caros que a empresa, principalmente quem trabalha com energia, também tem aquelas roupas Sim, totalmente, né, preparadas para proteger, para identificar, sim, iluminação. sim. Aí o colaborador não usa, não tem como: "Ah, porque tá calor". Gente, tá calor, mas, É. né, É é a melhor estar sua calor proteção. seguro do que calor, né. Exato. Agora, essa atualização de 24, 26, você comentou, ela é mais no que sentido? Aí eu já entendi que a NR01, que é a mãe, né, ela vem, ela a grande função dela é proteger, Uhum. né. Mas agora essa atualização que o pessoal vem falando muito aí, ela é para que área, assim? Ela segue qual prevenção? Uhum. A de 2022, ela foi para sair do PPRA Uhum. para passar para o GRO, Sim. né, PGR, PGR, quer dizer. PGR. Isso aí. Então o que que acontece? O E o P pessoal também não gosta de pagar esses, porque o pessoal sempre: "Mas Paulo, é obrigado isso". É, obrigado. Obrigado. O PPRA ele era estático, ele era um documento de gaveta. Isso. Você ia, identificava os riscos, tem riscos, esses riscos eram físicos, químicos, biológicos. Eh, e aí você identificava, mas você guardava na gaveta. Já Fazia uma vez, identifiquei. pronto. Exato, Aham. fiz a minha parte. Quando trouxe para o PGR, ele é mais dinâmico. Além de você identificar, você precisa prevenir, e fazer o monitoramento, através do, inventário, né, tem um Uhum. inventário lá, e aí você faz esse inventário e depois você faz um plano de ação. Se for identificado que no setor de estamparia, existe o risco lá, né, o ruído e o calor excessivo, vamos dar um exemplo assim, você precisa ter ações que vão diminuir aqueles riscos e você precisa monitorar. Então, o PPRA era estático, Sim, deixava sim. para lá. Já Ele era agora uma obrigação, o pessoal fazia e pronto. exato. Agora não, é uma obrigação que nasce e existe a continuidade. Isso. E o PGR agora não, você precisa monitorar e ter um plano de ação. Tá, e aí, foi identificado aquele risco, o que que você vai fazer a partir daqueles riscos? Não é só contratar e Não. entregar ali o EPI. Não, o plano de ação ele exige prazos, ele exige responsáveis e muito da liderança. Hoje a liderança, ele envolveu a liderança, que até então ficava só com a questão da segurança. É de fato um plano de ação, como fazer, o que fazer, quem vai fazer, com que Tá, recurso, isso basicamente aí, isso. é esse plano de ação. Ah, legal. Isso em 2022. Tá. Agora 2024, aí, o que que aconteceu? Pós a pandemia, o ministério ele identificou que aumentou os casos de afastamento por saúde mental. Antes Hum, nós tínhamos um número de 221.000 afastamentos pelo INSS. Em sim. 2000 eu vou colocar um dado que eu tenho ele, em 2014 para 2024, foram 10 anos. 10 anos, aumentou 68% afastamentos por saúde E mental. afastamento a gente conta só aquele que teve o benefício no INSS, Pós pode ter 15 dias. vários que não teve o benefício também. Isso aí. Pós os 15 dias, que às Uhum. vezes Pós você 15 dias. exato. Ó. Às vezes você É, porque vai antes de 15 dias é a empresa. às vezes você vai no médico, ele te dá lá uma semana para você ficar em casa. Foi identificado que você está com depressão. E aí você toma algum medicamento, esse não conta. Esse a gente não conta, porque às vezes só te deu uma semana. Tá, Agora o beleza. Então outro o número é então bem maior.
expressivamente, Sim. aumentou demais. Isso tudo foi por conta também da pandemia, Aham. onde a gente tem o gráfico, onde tem um surto enorme. Com o trabalho após pandemia, o ministério ele identificou, tá acontecendo alguma Não coisa, é normal. não tá normal. Por que Aham. que as pessoas estão afastando tanto do trabalho por conta, né, da parte psicológica? Sim. E aí agora ele tá, por conta da NR01, dessa atualização, ele quer que seja feito o diagnóstico dos riscos psicossociais. Então Diagnóstico dos riscos psicossociais. exatamente. Esse é um ponto-chave. É o ponto-chave. Esse diagnóstico é você identificar na sua empresa quais são os riscos do trabalho, com relação à saúde mental. Então, o que que vai ser identificado? Nós temos os riscos, Uhum. temos vários riscos. E as empresas agora é o que está dando dor de cabeça nessas empresas, porque eles às vezes não sabem como que eu vou identificar. Porque quando você fala do risco físico, químico, é algo que é mensurável. Você Uhum. consegue lá medir o calor, Sim. você consegue medir o ruído através, Sim. né, dos decibéis e assim por diante. Mas como que eu vou medir os riscos psicossociais? Porque é algo subjetivo, é algo Eu vou dar um exemplo, assim, penso eu que seja assim. Nós vamos numa empresa de venda, tem meta, mas precisa ter meta. Agora a questão da pressão sobre a meta, é sim, isso. exatamente, é esse risco. Por No quê? escritório de contabilidade tem prazos, que se eu não cumprir, a empresa, minha cliente, é multada, então tem que cumprir os prazos. Sim. Às vezes nem a própria empresa me dá condições para isso, que a manda documento atrasado, esse negócio todo. Certo. Mas então, hoje esses riscos são exatamente por exemplo, a gente teve uma situação aqui na cidade de Ubá que um banco estava quase que entrando num colapso, os funcionários, estavam assim totalmente como que eu falo? As pessoas não queriam trabalhar lá. Por quê? Porque aquilo ali estava, eles colocaram até boca do inferno, alguma coisa nesse sentido, faixas pretas, porque as pessoas estavam adoecendo e a empresa não estava fazendo nada. E estava E cobrando. estava cobrando. Então, Aham. são metas que você porque trabalhar com área comercial, existe essas metas, a gente Sim, precisa sim. só que são quando a gente fala o que atrapalha a saúde são essas metas que são, agressivas, Aham. que é Quase impossíveis. possíveis de você Entendi. cumprir. E detalhe, quando você bate a meta, eles vão e aumenta a meta. Sim, aquela velha história, né? Ex Dobra a meta. dobra a meta. Mas, até que ponto isso está prejudicando o colaborador? Até que ponto ele está fazendo o seu trabalho de forma "Olha, eu estou trabalhando de forma justa, mas em prol da empresa". Mas espera Mas não lá, consigo mais. chega um ponto quando as metas são injustas, aí você chega um ponto e fala: "Não, eu estou trabalhando, eu estou morrendo aqui e a empresa só está enriquecendo". Aham. Então aí é onde começa o adoecimento. Sim. E esse adoecimento, ele começa primeiro Com sinais, né? alguns sinais. Então, na sua casa, você não tem ânimo de fazer nada, você chega sempre exausta, finais de Ansiedade. semana, você não quer sair, você prefere ficar mais reclusa. Chega no domingo, quando você ouve a musiquinha do Fantástico, Tem a história. ah, amanhã eu vou ter que Acabou o trabalhar, dia. acabou, não dorme direito. Aham. Então E quando identifica isso, primeira coisa a fazer? Conversar com a gestão? Então, existe o passo a passo. Hoje é tudo muito novo, porque Sim. como a lei ainda vai entrar em vigor, as empresas estão assim: "E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu já sei que eu tenho que fazer, mas Mas não sei o quê. como?". Como? Quem vai fazer? E É a medicina do trabalho? É quem? então, é a pessoa que tem a capacidade técnica, Certo. não Desculpa te uhum, cortar, mas quando eu falo medicina do trabalho, porque eu tô pensando aí nas empresas até menores, que elas não têm um setor de, né, de RH, talvez não tem consultoria de RH. Então, assim, o que elas têm é, paga o contador, acha que é o contador, paga a medicina do trabalho, acha que qualquer um que fizer menos ela, ela tá valendo, entendeu? Então, o que que acontece? Você precisa ter o conhecimento e a capacidade técnica. A capacidade técnica seria você ter um material que vai poder,
identificar esses riscos. Ah, eu tenho força de vontade, eu tenho conhecimento. Não, você tem que ter o material. Então, Uhum. esse material eu falo, são questionários onde você vai conseguir identificar que a pessoa, que aquele setor, que também não é pessoa. A Uhum. gente não pode, é tudo de forma anônima, a gente não vai identificar a pessoa, porque não pode. Então a Uhum. gente vai Mas como que você identificar vai tratar, então? se o risco no setor, se existe aquele risco no setor. Se Entendi. existem setores que tem 1, 2 pessoas, a gente faz o agrupamento. Perfeito. Ok. Então, vou fazer o agrupamento aqui do setor 2 do comercial, 3 do financeiro, 1 do contas a pagar, e aí você faz aquele agrupamento para que não tenha identificação de pessoas. Entendi. E hoje o SESMIT, né, essas empresas de medicina e segurança do trabalho, se tiver uma pessoa que tem essa capacidade técnica de medir e fazer esse diagnóstico, tudo bem, não tem problema. Mas eu não conheço, eu não sei fazer, eu tenho receio de fazer, então procura uma pessoa especializada. A gente, né, eu vou falar por mim, eu tenho o curso, eu estou É isso que eu ia falar, que aí implementadora. entra algum profissional, tipo Exato. Priscila. Isso. Eu tenho um certificado, eu sou uma implementadora da Da NR um NR01. hoje, na cidade de Ubá. E como que isso é feito? Primeiro passo, conversa com a empresa, identifica números de funcionários, setores, se existe mais de um CNPJ e assim por diante. Se já nos últimos 2 anos, se a empresa já sofreu afastamento por conta de saúde mental, porque isso tudo conta. Uhum. E aí você identifica tudo isso, passa para a parte da comunicação. Comunicação, a gente vai fazer uma DDS, a gente vai fazer uma reunião geral onde eu vou explicar o que que vai ser feito. Então eu explico para os funcionários que a empresa está preocupada com a saúde mental de todos eles, que a empresa precisa fazer esse diagnóstico e que precisa que eles respondam esse questionário, que Sim. eu preciso ter 80% de resposta. 80? 80% de resposta. Então, quando você explica isso, e eu vou de setor em setor, não tenho medo, não tenho preguiça. Existem pessoas que, vou só mandar um formulário, ele responde. Não, você precisa Entender. entender. Você precisa falar para ele: olha, é de suma importância que você pare uns 5 minutinhos do seu dia e responda esse questionário. Sim. Porque é bom para você. A gente vai Exato. voltar na questão do EPI. Isso aí. E é uma forma, né, de estar protegendo o seu setor. Feito isso, aí esses questionários, né, as respostas chegam para mim, aí eu vou converso com a empresa onde a gente vai identificando ali as probabilidades juntamente com a gravidade, e aí surge o material. Então, o material eu entrego o diagnóstico prontinho para ir para o PGR, que é onde eu entrego para o engenheiro Sim. do trabalho ou para o técnico em segurança do trabalho, E aí e entra aí ele naquele vai. monitoramento. Porque, por Exa exemplo, eu vou lá no escritório, nós estamos passando por uma mudança de sistema. A pior coisa que pode existir para o escritório contábil é trocar sistema, mas lógico, é trocando para algo que eu entendo que seja melhor. Então, se a gente pegar essa curva, vamos começar a trocar, essa transição, ela é loucura. Sim. Prazos, aí você faz aqui, faz lá, você acaba usando 2 bases, o prazo do governo é o mesmo, você tem que Uhum. mangar então assim, é um momento desafiador. Mas ali na frente, quero crer que vai voltar ao normal. Então assim, Sim, esse acompanhamento até justifica isso, né. sim. E voltando até, você identificou ali, você precisa fazer o plano de ação. Paulo, que plano de ação que é esse? Uhum. Vamos supor que no seu setor do comercial foi, né, identificado, você tem lá várias pessoas do comercial e que deu crítico metas. Metas, Que deve né, aparecer em tudo, né. Em irregulares. todos os comerciais deve aparecer. É. Quase todos, Hum. quase todos. E aí o que que acontece? Você vai fazer igual o PPRA que você colocava o documento de Não gaveta? pode. Não pode.
Hoje você precisa ter um plano de ação. Qual é o plano de ação? Então é um trabalho com a liderança, com os donos da empresa. Olha, vamos ver essas metas, vamos rever essas metas, se Elas elas estão agressivas se ou não? elas exato, será que ela não está extrapolando mesmo a saúde dos colaboradores? Porque deu crítico. Então a gente vai conversando e monta um plano de ação, que seja workshops, que sejam dinâmicas para poder tanto com a liderança, tanto quanto com os É colaboradores. um É um trabalho, é um trabalho. projeto. Exato, E uma coisa Paulo. bacana que eu tava pensando aqui é o seguinte, porque há de se trabalhar a empresa, mas há de se trabalhar também os colaboradores. Porque assim, cada um absorve de uma maneira. Às vezes a mesma meta para um é muito Uhum. desafiadora e para outro não, tá de boa. Para ele não tem o contexto crítico, mas para um outro que pela ansiedade, pelas características específicas da pessoa, já entende de outra maneira. Então, assim, penso eu que é um trabalho específico. Sim, é um trabalho específico de formiguinha, porque você mudar o mindset das pessoas é muito complicado. Que às vezes nem a pessoa, e ainda mais quando ela não estiver bem, como que ela vai assumir isso? O que que acontece hoje? A gente precisa trabalhar muito com a liderança, Paulo. Por quê? Antigamente existia uma forma de trabalhar. Sim. As pessoas precisavam trabalhar, existia aquela cultura de que você vai aposentar naquela empresa. Uhum. E então você aceitava tudo que vinha. Hoje mudou, a geração mudou totalmente. Essa geração nova, eu até costumo dizer que é uma geração que a gente comenta, as pessoas comentam: "Ah, elas não querem trabalhar". Não, não é que elas não querem Mas trabalhar, elas trabalha de outra maneira, querem trabalhar, mas elas querem também ter a parte da qualidade de vida. que não é errado. É porque você morria de trabalhar, né, vou falar do meu pai, meu sogro, eles passavam o dia inteiro Não, pode falar da Priscila, porque não é todo mundo que entra no ônibus e sai procurando a rota. mas o que que acontece? Eles viviam para aquele trabalho. Sim. Passava o dia inteiro, né, trabalhando, chegava em casa obrigada. Chegava em casa e assim, não tinha outra coisa para fazer, era pensar no trabalho. Aham. Hoje a geração mudou, eles querem, participar, finais de semana quer ir pra uma festa, eles querem academia, eles querem poder viajar. Então é uma geração que não quer morrer de trabalhar. Eles querem trabalhar, mas eles querem também Sim, ter qualidade de vida. sim. Aí você fala: "Tá errado?" Não, não tá errado. A forma que nós, né, esse Uhum. conceito nosso de trabalho mudou para a geração E que que bom para a futura. geração. E assim, só que a gente tá naquele modelo antigo. "Ah, esse povo não quer trabalhar". Não, eu contrato, eles não querem trabalhar. Aham. Então a gente precisa mudar que eles querem trabalhar, mas eles não querem morrer de tanto trabalhar. Perfeito, perfeito. E aí a gente encontra que, e aí depara com essa liderança, porque os líderes sempre são aqueles que às vezes cresceram naquela empresa e recebeu a oportunidade. Então são pessoas de 15, 20, 30 anos de empresa, ou um pouco menos, né, não tem problema. Só que eles são acostumados a ser mais Sim. rigorosos. Você Mais por autoridade, né. eles são aquelas pessoas assim, você não pode chegar atrasado, se você chegar atrasado, você vai perder o seu cartão, vai Sim, perder algum benefício e assim por diante. Então, essa exigência que tem com relação à pontualidade, ao horário, para os novos, eles querem ter um pouco mais de flexibilidade. sim, sim, Preciso dessa flexibilidade de horário. "Nossa, qual o problema de eu chegar 2 minutos atrasado?". sim, Então eles não veem isso como problema. E aí tem esse conflito de geração. sim. E a É gente bem precisa trabalhar geração mesmo, com porque liderança. eu ouço muito isso, de pessoas, assim, não é mais antigas de idade, mas de pensamento. Mas, "Ah, mas a pessoa quer primeiro ganhar dinheiro para depois trabalhar". É bem essa frase Aham. mesmo, né. Então Mal assim chegou, já quer sentar na janela. é isso aí, mas não é assim. E outra coisa que eu digo é que daqui a pouco, daqui, sei lá, alguns anos, e deve ser rápido, essa geração que tem esse novo conceito, que não está errado, vai ser a maioria. Então, Uhum. assim, não é ela que não, a exceção passa a ser essa liderança com essa questão de pensamento mais retrógrado mesmo.
Isso aí. E aí, Paulo, completando, o que que acontece? Por que que o plano de ação envolve a liderança? É para exatamente, né, não vou dizer que é comum e tal, mas existem ainda empresas que às vezes trabalhavam como o líder, ele era o carrasco. E você gritar hoje com o funcionário, você, até isolar é um risco. Hoje, se você olhar no manual do Ministério do Trabalho, um dos riscos psicossociais está ali, é a subcarga, a sobrecarga, que é o excesso do trabalho, Sim, e a subcarga. Se você isolar ele também, você está gerando, pode, né, gerar um transtorno mental. Então isso também é um risco. E aí onde que vem a liderança? É o plano de ação, onde a gente precisa trabalhar com a liderança de como que ela vai lidar com essa nova geração, com esses novos riscos que estão surgindo, para evitar o transtorno trabalhista, né. entendi. E E aí cada caso vai ser um caso. Não, exato, assim, porque eu isso lembro aí. muito na LGPD, quando nasceu a obrigatoriedade, por exemplo, lá no escritório nós contratamos uma consultoria, que na época, que já tem um tempo, foi praticamente mais de R$ 20.000 para implantar a LGPD. E eu vi contadores contratando curso de R$ 100 com passo a passo para implantar a LGPD. Então assim, corre esse risco com a NR01, ao invés da pessoa ir lá fazer direitinho, tá ali na internet, R$ 70, faça a NR01, faça o passo a passo aqui. Existe o risco, mas não É, existe isso na existe o prática, né. risco. Eu costumo dizer que se você, empresário, está preocupado realmente com a saúde mental dos seus funcionários, se você vem de uma situação de que eu não encontro mão de obra, eu não encontro mão de obra, mas o que que você está fazendo Uhum. para melhorar e para reter, segurar esse funcionário? Então, se você é aquele empresário que está preocupado com os seus De colaboradores, fato, né, de fato, você vai pegar um profissional e quer você fazer vai s de maneira trabalhar séria. exato, aí você vai, de forma séria, investir nessa área. Aham. Você vai investir em treinamentos, você vai investir na sua liderança, você vai investir, e tem empresas que hoje está contratando psicólogo, né, na parte clínica, que vai lá uma vez na semana ou de 15 em 15 dias, para ouvir os funcionários. Porque se você tá com problema na sua família, você tá com seu filho, tá com problema de saúde, você às vezes não consegue trabalhar direito, quando tem alguém para te ouvir, você trabalha melhor. Uhum, Você começa a: "Nossa, eu fui lá, passei pelo psicólogo, ele me deu umas orientações, eu tô mais seguro", e aí você volta, trabalha e produz melhor. uhum. Situação financeira, quantas pessoas estão endividadas, não consegue pagar suas contas, vai uma co todo mês as contas não fecha. Quando você tem um profissional ali para te ouvir, para te orientar, você passa a fazer o correto, isso muda e você produz muito mais. Sim, Em contrapartida, olha o benefício que a empresa tá gerando para o colaborador, ele vai pensar 2 vezes antes de sair da sua empresa. sim. Ele Porque vai não encontra isso em outro lugar, ou exato. pode não encontrar, né. Exato. Então, o empresário que está realmente preocupado com a sua empresa, ele vai fazer esses investimentos, e não são investimentos altos. Então, ele vai procurar bons profissionais para poder, fazer o bom diagnóstico e ter um bom plano de O ação. plano de ação e o acompanhamento. Mas também existe aqueles que têm, eu já ouvi dizer que existe tipo, fizeram um aplicativo onde a pessoa responde ali naquele aplicativo e gera O plano de o ação. plano, já Sem gera ali, considerar a sem cultura, considerar nada. aí é o Exato. perigo, né. Pois é. E nós falamos que é uma obrigatoriedade, é uma norma. Prazo para isso, a partir de qual data tá? Dia 26 de maio, Tá chegando, 26 de maio, tá chegando. 26 E de maio. Aí aí 26 de maio tem que fazer o quê? Já tem que ter o plano de ação? O que que tem tem? que Tem que ter. ter o diagnóstico? Tem que ter o diagnóstico e montado um plano de ação. Ah, tá. Algumas empresas, Paulo, o que que eles estão fazendo? Como foi prorrogado, porque era para essa lei entrar em vigor em 2025, Sim. mas como gerou muito tumulto, não sabia como é que eu vou identificar, o prazo é muito curto, eu não tenho o equipamento, Não as tem quem ferramentas, faz? não tem quem faz, e todo mundo estava com muita dúvida. Sim. Então, algumas empresas já sabendo do que ia acontecer,
começaram a se prevenir, já contrataram um profissional, já começaram a identificar esses riscos, tudo Sim. com antecedência. E já montaram até o plano de ação, já tem um plano de Tá, ação. Ah, tá em dia, vamos falar assim. eu entendo que, empresas bacanas já têm até um canal de denúncia. Ah, então no meu canal de denúncia já tenho, muitos casos de assédio ou alguma coisa nesse sentido, então eu vou prevenir. Então já fizeram palestras, já investiram na liderança. Então vamos capacitar aqui minha liderança, porque eu estou ganhando de todo jeito. Uhum. Se a norma entrar em vigor, quando ela entrar em vigor, eu já estou, capacitando a minha liderança. Então, algumas já fizeram, outras já estão deixando mais para o Pro finalzinho final mesmo. aqui. E aí Então, vem dia 26 de maio tem que ter o diagnóstico, o plano de e o ação. plano de ação. E aí esse acompanhamento vai tendo essa conexão com o governo de apresentar o que está sendo feito também? Sim, né, tudo passado para o PGR, e esse PGR tem comunicação com o E-Social. Perfeito. Eu recordo, Paulo, quando eu trabalhei numa empresa, que você era consultor dessa Sim, empresa, e eu há recordo bastante tempo. há muito tempo. E eu recordo de você falando: "Gente, não tem como burlar o governo mais, não tem como enganar ele mais não, porque hoje está tudo interligado", Sim, né, ele vai de uma forma ou de outra, ele vai criando esses laços ali, ele vai pegando todo mundo. E, quando você informa os seus riscos psicossociais no seu, né, no PGR lá, você passa para o PGR, isso vai para o E-Social, então sim. ele vai identificando. Eu sei, Paulo, que eu fiz um treinamento já tem um bom tempo, não consigo te falar se ele está em vigor, mas olha como que isso é entrelaçado, só para vocês entenderem. Você, precisa contratar um operador de máquinas. Tá. Então você ao fazer a contratação, antes dele pegar uma máquina, você precisa treinar ele numa NR12, vamos colocar aqui Que é NR12, específico daquela que máquina é ou específico. empilhadeira ou Isso, hã? ou um operador de Sim. empilhadeira. Então você vai, treina o funcionário no operador NR11 ou NR12, depois, aí faz a contratação juntamente com o treinamento. Você contrata, faz o treinamento do colaborador. E isso é informado no Ela E-Social. pode ser reprovado ou não apto ao trabalho por conta desse treinamento? Se não for bem no treinamento? Ô Paulo, Boa pergunta, hein? não, mas assim, por experiência, eu recordo porque no final dos treinamentos, eles fazem uma provinha, Sim, e você precisa atingir 80% dessa prova. certo. A pessoa que não conseguiu atingir essa pontuação, você faz uma reciclagem novamente, você faz um segundo treinamento. E aí você, como técnico ali, você identificou que a pessoa foi reprovada no primeiro, e aí você vai e fica mais próximo, tenta Uhum. tirar todas as dúvidas, onde foi que a pessoa não Dá conseguiu uma atenção. absorver isso, dá uma atenção maior para que ela absorva mais aquele conteúdo. E Legal. aí acaba a pessoa conseguindo. Sim, porque ela Gera está especificamente ali. Eu isso. eu lembro de um caso interessante, falando isso tudo. Teve um cliente que teve o quê? Uma pessoa, uma vendedora, ela teve lá alguns dias de atestado, e tal, não passou os 15 dias, mas ela teve 3 atestados de 3 profissionais diferentes, e os 3 vieram basicamente a mesma redação, sugerindo trocar ela de função. Uhum. Então ela estava como vendedora e estava tendo realmente algumas dificuldades, né. Então, enfim, os 3 laudos de profissionais diferentes falando em mudar a função. Aí a empresa perguntou, à medicina do trabalho: "Tá, mas qual função eu poderia colocar essa pessoa para que melhore a condição dela?". Aí a resposta foi que não tinha uma função específica. Então, assim, não tinha como mudar a pessoa, porque na empresa não tinha uma outra função que desse menos pressão, vamos colocar assim. Aham. E a empresa ficou naquela incógnita, mas eu vou fazer o quê então? Não mandar embora. Ela não queria mandar embora e nem seria justo e não, né, não poderia. Mas não tinha outra função. A empresa se viu numa encruzilhada entre eu tenho orientação, mais do que uma, para mudar de função, mas eu não tenho outra função. Eu preciso dela aqui. Aí tentar diminuir a pressão, aí entra tudo que você falou, mas não tinha como a empresa mudar a função, achei interessante.
Já tem casos que às vezes o RH ele sofre muito. Ele fica numa Sinuca de situação, bico. numa sinuca de bico, porque ele não quer desligar o colaborador. É muito triste você desligar um colaborador. Nessa situação, sobretudo. Principalmente numa situação dessa. Então, a gente fica assim, porque você quer que a pessoa fique lá com a gente mais, né, mais tempo possível. E aí quando vem numa situação dessa, se não tem outra forma, infelizmente é o desligamento mesmo. Mas se existe sim, você vai, estuda com o RH, a medicina e segurança do trabalho, é muito importante a medicina, Isso é importante mesmo. esse contato próximo com a medicina e segurança do trabalho, por quê? Você tem uma visão, mas a medicina e segurança tem outra, no de questões de risco mesmo. Ah, isso aqui pode, se for questões físicas, problemas, né, a pessoa não pode ficar muito tempo, em pé. Então, às vezes, consegue colocar um banco ali, Uhum, semi-sentado, um tapete ergonômico para uhum, melhorar, às vezes, a pessoa tem um problema na perna, né, de veia. Então, fornecer meias para ela, esse tapete ergonômico, um banco semi-sentado para a pessoa poder ter um momento ali de pausa, de sentar um pouquinho e voltar para ativa. uhum. Então, tudo isso é conversado com a medicina e segurança do trabalho. Isso tudo é para evitar o E desligamento. aí a necessidade da medicina também ser uma empresa atuante, né. Isso aí, Isso é aí ela importante. precisa. Porque a gente vê muitos casos de que, parece que existe um bloqueio, tem medo de chegar no RH. Aham, "Ah, eu tenho medo", tem pessoas que falam assim: "Eu não vou nem RH não", aham. né, "vou ser demitido, eu tenho medo", se você, deixa, tem gente que fala assim: "Quem não é visto não é lembrado", então eu passo longe. Não mexe com eles que eles não mexem comigo. Exato. Mas o RH tá ali para apoiar. Então Sim, em sala de aula, Paulo, eu falo muito sobre isso. O RH é a ponte entre a empresa e entre os colaboradores. Você muito não bom. pode ser 100% empresa, senão você afasta os colaboradores, mas você também não pode ser 100% colaboradores, porque você precisa, alinhar, existem normas, Sim, leis que sim. você precisa cumprir, e isso a gente É, precisa e respeitar. sempre, assim, eu penso que o RH é muito importante quando ele é imparcial e ele mostra para a pessoa, seja liderança, seja gestão, seja que ele precisa também, né, porque que nem você falou aí na questão financeira. Uhum. Tá, mas quem que vai resolver isso? Não é só pedir aumento, não é? Aham. Quem que vai resolver essa questão? Então, essa indicação é muito importante. Ó, só para repassar algumas coisas aqui. A data é 26 de maio. Em 26 de maio, a gente precisa ter o plano de ação, o diagnóstico e o plano de ação, Isso. e é importante demais esse acompanhamento, né? E não só importante a nível regulamentatório, que é a questão Uhum. de ter a norma, mas para a empresa, como cultura, como retenção, como tudo isso que a gente falou. E só para confirmar, hoje, quem vai fazer isso? A princípio, a medicina do trabalho, se ela tiver condição, se não, algum profissional que tenha Exato. condição, uma vez que a medicina não faça. É isso É mesmo? isso mesmo, é E isso mesmo. qual sim, quem está ouvindo agora, o próximo passo? Ah, entendi tudo, é importante e tal. O que que eu faço primeiro, então, para começar a destravar isso? A primeira parte é você olhar para sua empresa e ver como que ela está hoje. Ela existe Certo. casos de afastamento, sim ou não? Como que isso está sendo. E mesmo que não insista e não exista, tem o risco, né? É. E aí, eu olho para dentro, para depois procurar um profissional que vai poder te ajudar. Então, olha, eu preci e não ter medo, Paulo. Tem pessoas que falam assim, né, eu já conversei com alguns empresários que eles ficam assim: "Priscila, mas olha só, aqui tá falando, tem um risco aqui que eu estava lendo, que ele fala sobre, agressividade, né, tipo assim, mas eu não sou agressivo, só que às vezes eu falo com a pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa não entende. Aí eu Então, estouro. aí eu acabo às vezes falando mais ríspido. Isso é um risco? Eu falei assim: "Olha", aí eu falo assim: "Ó, não tenha medo, não tenha medo". Boa. Por quê? Porque a gente faz a gente faz, além de você, faz o levantamento, você tem as respostas dos colaboradores, mas você tem um diálogo com a empresa. Se aquilo é recorrente,
Aí, ou seja, vai estar num grau ali Você está estourando muitas vezes? você está estourando muitas vezes, aí vai estar ali numa probabilidade mediana aí, mais ou menos. Mas se isso aconteceu uma vez só, às vezes nem está relatado ali pelo colaborador, que às vezes, né, aconteceu esporadicamente, então não tenha medo. E não pode acontecer uma vez ele Pode tampar acontecer. alguma coisa em alguém. Tampar também não. Não sei, uma vez, né? Tampar também Foi não. lá e deu um tapa na orelha do outro. Não, de jeito nenhum, isso não pode acontecer. Mas o que eu percebo é que tem muitas empresas que estão com medo desse Entendi. diagnóstico. E o que vem por Tem aí? medo. Mas são muitas metas, eu preciso cobrar, eu tenho que cobrar. O meu chefe lá em cima está me cobrando, então eu como Uhum. responsável aqui, eu preciso estar cobrando deles. Mas existem formas de você falar. Sim, E aí, as pessoas têm medo, têm receio desse diagnóstico, eles entendi. estão com medo mesmo. E Entendi. eu costumo falar: "Não tenha medo", porque a gente tem a probabilidade ali do risco, então a gente conversa, para, né, para identificar isso, e a gente consegue contornar. Agora, se isso é algo recorrente, aí vamos para o Aí tem que plano ser de ação. trabalhado. Aí tem 2 últimas perguntas. Eu estava olhando aqui, você sabe, ó, 1 hora já. Rápido, hein? É rápido e bacana. Passa rápido o tempo. 2 perguntas. Primeiro, Uhum. beleza, nós estamos aí em março, né? Massa, Março, nós temos 2 meses. exato. Essa fase, essas 2 primeiras fases, diagnóstico e plano de ação, as empresas vão correr para fazer agora. Uhum. Isso se faz em média de tempo ou cada empresa, uma pode durar 1 semana, outra 3 meses e não dá tempo mais? Paulo, vai depender do seguinte: a empresa precisa andar junto com o profissional. Sim. Por quê? Você vai e faz a comunicação. Só que você precisa colocar, o que que eu faço? Eu gero um QR Code para o funcionário ler aquele QR Code, Aham, e ali ele tem acesso às respostas, né, ao ok. formulário, questionário. Se a empresa não apoiar na divulgação desse QR Code, Não vai ter fala os disso, 80%. então isso vai prolongar. Porque eu vou comunicando à empresa: "Ó, 50% dos seus funcionários ainda não responderam, então Uhum. vamos cobrar. Nós Show. temos 50, falta ainda 30, porque 30 é mais 30 no caso, né, Bate para os 80. bater os 80, que seria a meta, o ideal". E aí eu vou monitorando, e aí eu preciso desse apoio da empresa. Sim. Se não tem o apoio da empresa, vai prolongando cada vez mais o diagnóstico. Quando eu possuo o documento em si, nas mãos, aí eu consigo entregar o diagnóstico em 10, 15 dias. Entendi. E aí, o diagnóstico e o plano de ação? E o plano de ação. Aí o plano de ação é em conjunto, por Sim. quê? Construído, né? É construído, porque eu preciso saber quem vai ficar, as responsabilidades, né, são distribuídas, os prazos, quanto tempo você consegue, treinar a sua liderança, Uhum. capacitar os Boa. colaboradores, então, exige prazos. E tem, assim, ainda tá dentro da primeira pergunta, tá? Aham. Tem penalidade? Tem, Hum. tem. Hoje a gente a gente sabe que tem vários auditores aí que estão sendo treinados, e eles já vão passar a fazer a fiscalização. Então, se você não entregou o PGR, passou lá, né, foi Uhum, identificado, já gera uma multa para você, já uhum, tem essa multa aí. entendi. Aí se foi identificado criticidade em determinado setor, o auditor pode ir, né, o fiscal, né, no caso, o fiscal pode ir na sua empresa e: "Cadê o seu plano de ação?". Se não tiver plano de ação, mais Mais multa, multa. e assim por E a diante. multa vai variar de acordo com o número de funcionários, essas coisas? Entendi. Número da Casos empresa, específicos. É. aí eu não vou E saber te falar não, exato. sim. Mas a segunda pergunta e a última é: isso é para todo mundo e tem uma escala de obrigatoriedade ou é de MEI a lucro real, é todo mundo 26 de maio? Bom, eh, todo CLT, todo CLT: "Ah, eu tenho uma Um empresa funcionário. que um funcionário", mas se é CLT, Tem, precisa. precisa ter. Exato. MEI tá dispensado, Aham. MEI tá dispensado, e pequenas empresas, né, microempresas Aham. e empresas de pequeno porte, você precisa fazer um levantamento para saber se lá existe algum risco.
Precisa saber se tem algum risco químico, físico e psicossocial. Se não foi identificado nenhum risco, aí tem uma declaração digital, é Tá. feita digitalmente, tem uma declaração que você faz, aí você tá, protegido, É. aí você tá Acredito que até que aconteça que a gente não tenha hoje, pode ter amanhã, um novo risco, aí você volta a ter obrigatoriedade, isso aí. E aí mas é algo assim que você vai fazer, anual, você vai informando anualmente, de então acordo com o PGR. isso aí, Muito isso bom, aí. muito bom. Priscila, os nossos momentos finais aqui, fala da Priscila, se ela atende presencial, online, no Instagram, enfim, eu te agradeço, tá? Foi muito bacana, tá? Ah, que Foi bom. muito bacana. Depois nós vamos ter cortes, inclusive, no Instagram sobre isso, tá? Mas sim, fala da Priscila um pouco do atendimento dela, que área você atende, enfim, como que o pessoal que agora está ciente de tudo isso pode fazer contato com você? Então, eu trabalhei por 17 anos em empresas aí, na parte de RH, e aí eu resolvi, por conta dessa flexibilidade de horários e tal, eu tenho filhos, então eu resolvi montar o meu próprio negócio. Eu faço atendimento às empresas presencial, online, faço um trabalho de assessoria, que é onde Uhum. você está mais Sim, próximo das exato. pessoas. Então, me especializei nessa área de saúde mental na organização, onde eu, né, tenho disponibilidade de palestras, faço trabalho workshops com as empresas, com os colaboradores, então faço todo esse atendimento muito voltado para a área organizacional e saúde mental, que hoje a Uhum. gente precisa tratar das pessoas. Se você tem um colaborador, você vê que ele baixou a produção dele, alguma coisa está acontecendo. Sim, Então a gente vamos cuidar daquele colaborador para que ele não entre numa depressão, se afaste, ou então, se é uma situação financeira, ele vai procurar uma outra empresa porque, né, que vai sim, paga um pouco melhor. E aí, para você reter esse colaborador, então eu tô ali para apoiar. Então eu estou nessa ponte bacana. ainda de saúde mental, juntamente com a organização. Muito bom, muito bom. E recrutamento e seleção também. Recrutamento e seleção também. Isso Isso aí, aí. tá vendo? Então, assim, muito obrigado, tá? Muito Eu obrigado. Não sei se agradeço a você estava, ela estava um oportunidade. pouco apreensiva, hein? Mas, assim, vai mandar muito bem e, de fato, ó, foi um dos melhores podcasts que eu lembro de conteúdo, assim, de entrega, tá? Bacana. Chique Que demais. bom, fico feliz. Contato você quer deixar? Ou aí depois eu deixo também, se for o caso, na Sim, descrição? vou deixar com você os contatos. Então tá bom. Estou à disposição, qualquer dúvida lá. Eu preciso melhorar um pouco minha rede social, É, porque minha rede social não é muito, eu sou de outra geração, né, então, não é tão ainda ativa não está tão assim, não movimentado. movimentada, mas, pela minha Sim. experiência, eu acredito que, faz toda a diferença, Sim, né, os mas cabelos assim, brancos se eles vocês que viram isso tudo aí, manda para mim então, manda para PMR Assessoria, manda para o Paulo Márcio Contador, que eu faço a conexão e repasso e eu acredito que vai ser bem legal. Muito Obrigada, obrigado, tá. tá? Obrigada pela oportunidade, tá. Não por isso. E PM, 39, né? 39, PM conta 39. Ó, muito legal. Esperem aí que vai aparecer os cortes com as partes mais importantes aí no @PMR Assessoria, @Paulo Marcos Contador. Abraço, até mais, juízo, hein?